Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 17 de dezembro e hoje eu vou compartilhar com vocês aqui Moroni, capítulo 10, versículo 8 em diante. Aqui Moroni ele faz uma exortação a nós, né? Ele faz um convite, né? Ele diz o seguinte aqui: E novamente vos exorto, meus irmãos, a não negardes os dons de Deus, pois eles são muitos, e eles vêm do mesmo Deus. E é de diversas maneiras são esses dons administrados, mas é o mesmo Deus que opera tudo em tudo, e eles são dados pelas manifestação do Espírito de Deus aos homens, para beneficiá-los. Então existem inumeráveis, dons, né? As Escrituras citam muitos desses dons, né? Em Doutrina e Convênio, no Novo Testamento ali Paulo fala também sobre esses dons, e aqui no versículo 9 também é citado algum desses dons, ó. Diz assim: Pois a um é dado ensinar pelo Espírito de Deus a palavra de sabedoria, e a outro ensinar a palavra do conhecimento pelo mesmo Espírito. E a outro fé extraordinária, e a outros dons de cura pelo mesmo Espírito. E também a outros poder para operar grandes milagres, e também a outros profetizar a respeito de todas as coisas. E também a outro ver anjos e espírito ministradores. Já pensou ter esse dom, né? Por exemplo, quando o servo de Eliseu, né? Ele estava com medo ali, que eles estavam cercados pelo exército ali dos inimigos, né? O Eliseu ele pediu que abrisse os olhos do moço, né? E aí ele pôde ver ali os anjos ao redor ali de Eliseu, as carruagens de fogo. Então é um dom interessante também, né? É um dom de poder ver anjos ministradores, espírito ministradores. Continuando diz assim, ó: E também a outros é dado todo tipo de língua, e também a outros interpretação de idioma e de diversos tipos de língua. Então, um dos dons que Joseph Smith tinha, né, era de traduzir. Esse era um dom que foi dado por Deus a ele, né, para que ele pudesse fazer a tradução do livro de Mormon. Lembro de uma ocasião, ano que vem nós vamos estar estudando Doutrina e Convênio, nós vamos passar por essa parte, na qual Joseph Smith ele teve uma discussão com a sua esposa, e depois ele foi traduzir, né? E ali ele não conseguia traduzir nenhuma sílaba sequer, né? Não conseguia fazer nenhuma palavra ali, ele não conseguia traduzir, ele não sabia o que estava acontecendo. Então ele pega e sai, né? Ele se ausenta da casa ali, ele fica fora cerca de 1 hora ali, aí ele volta e pede desculpa para sua esposa. E aí quando ele vai traduzir ali, ele consegue traduzir. E isso tem um grande ensinamento para nós, que os dons ele vem de Deus, não é você que tem esse dom, né? Ou seja, o dom que Joseph Smith tinha vinha de Deus. A partir do momento que ele perdeu o espírito por causa que ele discutiu, ele não estava bem com o Senhor, então esse dom lhe foi tirado ali, ele estava sem o dom nesse momento. Então nós precisamos estar com o Senhor para usar alguns tipos de dons aqui, tá bom? Outro tipo de dom, né, que é citado sobre Oliver Cowdery, ele queria ter um dom que era o dom de traduzir. Ele serviu ali Joseph Smith por muito tempo ali, né, na tradução, né, Joseph Smith ia traduzindo e ele ia escrevendo as palavras da tradução do livro de Mormon, que Joseph Smith ia citando para ele. E ele teve o desejo de poder traduzir também o livro de Mormon, né? E aí veio uma revelação a ele aqui em Doutrina e Convênio 9, versículo 3, dizendo assim: Sê paciente, meu filho, porque isso é segundo minha sabedoria, e não convém que traduza neste momento. Bom, o Senhor tinha prometido para ele o dom de traduzir, né? E ele ficou impaciente tentando traduzir ali, mas o Senhor falou que não era conveniente que ele traduzisse naquele momento, não era para ele traduzir o livro de Mormon, bom? Então ele ficou impaciente com isso, e ele deixou de tentar praticar esse dom também. Aí o Senhor pegou e disse para ele lá no versículo 7: Eis que não compreendeste, suposte que eu te concederia a ti, quando nada fizestes, a não ser pedir-me, né? Então o Senhor falou que ia dar para ele, mas não de graça, né? Não se você se esforçar. Talvez você que está me ouvindo aí, você tenha um dom de aprender novas línguas, né? Você tenha facilidade de
aprender uma nova língua, né? Talvez você nunca fez um curso de inglês, mas se lembra, né, das palavras que você aprendeu muito tempo na escola, né, o básico, né, e você tem essa facilidade aí de aprender. Porém, se você não se esforçar, não estudar, né, não fazer um curso, você não vai aprender, você não vai vir de graça, né? Nós temos que buscar esse dom, nos aperfeiçoar para receber e aperfeiçoar o dom que Deus ele nos deu. Bom, então quando fala que você tem um dom, às vezes você tem a facilidade, mas você tem que correr atrás para conseguir obter esse dom e compreender. Tá bom? Então aqui vemos o Senhor lhe dando uma bronca em Oliver Cowdery, né? Suposto que eu te daria, a não ser quando tudo que você fez foi pedir a mim, né? Você tem que correr atrás, você tem que fazer por onde. Bom, continuando aqui, né? O presidente Brigham Young, ele falou algo bem interessante sobre alguns dons aqui, né, que eu quero compartilhar. Ele diz assim, ó: fé, acreditamos que os princípios do Evangelho alcançamos a fé. É um dom de Deus. Ele fala que a fé, ela já é um dom de Deus. E ele acrescenta mais fé, incorporando fé à fé. Então, a própria fé já é um dom de Deus, e tem gente que tem mais fé do que outros por causa desse dom, mas conforme falamos aqui, nós temos que desenvolver nossa fé, ela é um princípio também, então ao desenvolver nós vamos aumentar o nosso dom de ter mais fé, tá bom? O dom da fé ele é muito importante, que vai ajudar em todos os outros dons. Eu achei interessante o que o presidente Brigham Young falou aqui a respeito de dons. Olha só o que diz aqui, ó. O dom de comunicar-nos um com os outros é um dom de Deus, tanto como um dom de profecia, o de discernir espíritos, o de língua, o de cura, ou de qualquer outro dom, a visão, o paladar e a fala. No entanto, são concedidos de modo tão genéricos que acabam sendo não são considerados tão miraculosos como os outros dons mencionados no Evangelho. Então é interessante que ele fala aqui que existe muitos dons, né? E ele fala aqui que é um dom de comunicar-se bem com outras pessoas, o dom de falar, o dom de visão, né? O dom do paladar. Tudo isso são dons de Deus, né? Então nós não podemos falar que nós não temos dons. E ele diz que esses dons, né, a maioria das pessoas, elas têm ela de maneira tão genérica no sentido que muitas pessoas têm o mesmo dom, que aí acaba não considerando como sendo algo miraculoso, mas o dom da visão, o dom da fala, do paladar é citado aqui por presidente Brigham Young também. Então todos esses tipos são dons, né? Aquela lista que eu acabei de ler aqui, né, sobre os dons, eu tenho um amigo que ele tem uma esposa que ela tem um dom que eu nunca tinha ouvido falar. Ela tem o dom de copiar, né? Ela tem facilidade quando ela vê algo assim de conseguir replicar, de fazer aquilo. Isso também é um dom. Então tem vários dons, não dá para enumerar todos os dons, né? O presidente Dallin H. Oaks, ele fala sobre os dons espirituais que a mãe dele tinha e que desenvolveu por causa de algumas situações. Por exemplo, a mãe dele, né, ela ficou viúva e teve que criar 3 filhos pequenos. E constantemente ela orava ao Senhor pedindo ajuda para conseguir criar essas crianças. E aí o Senhor deu alguns dons, né, para ela, para que ela conseguisse ter essa capacidade. E na memória aqui do presidente H. Oaks, né, ele cita alguns dons que a mãe dele, que era visível que ele conseguia ver na mãe dele. Ele cita o dom da fé, o dom da sabedoria e o dom do testemunho, né? Então são 3 dons aí que a mãe dele tinha que ele conseguia enxergar muito bem. Um dom que nós devemos buscar sempre é o dom da caridade, tá bom? De sentir empatia por outros. Um outro dom conhecido também é o dom das lágrimas, né? De se colocar no lugar das outras pessoas, sentir. Então nós devemos sempre buscar os melhores dons. Nem sempre os melhores dons são aqueles que ficam vistos aos olhos das outras pessoas, né? Dom de línguas ou outro tipo de dom de interpretação ou de profecia, né? Então
os melhores dons para nós é o que vai nos ajudar a desenvolver nossa capacidade para nos aproximar de Deus, para ficarmos mais parecidos ao Pai Celestial e a Jesus Cristo, tá bom? Então convido você a procurar saber qual é o seu dom, tá bom? Uma dica, talvez os seus dons possam estar escritos aí na bênção patriarcal para você desenvolvê-lo. Se você não sabe, é muito mais fácil, aliás, a gente ver o dom nas outras pessoas. Nossa, aquela pessoa tem um dom de oratória ou dom de alguma coisa, você consegue enxergar melhor, né, do que às vezes enxergar em nós mesmos. Você pode também ter uma entrevista com o bispo, porque o bispo ele tem um dom de discernimento, né, e ele consegue ver quais são os dons que as pessoas têm, tá bom? Isso por conta do chamado dele, para fazer chamado às outras pessoas na ala. Então ele tem o dom de discernimento. Você pode estar conversando com o bispo para descobrir qual é o seu dom, o que você qual é o dom que Deus ele te deu. Se você tem dúvida de algum dom aí que você acha que não tem, tá bom? Então eu deixo essa mensagem em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.